Eu quero saudar você com uma boa tarde de salvação. Vamos dar início aqui, à palavra de Deus. Na segunda semana, que a gente vamos estar aqui lendo a palavra. Se encontra no Evangelho de Mateus 7. Vou ler o capítulo 13 e o 14. Que diz assim: entrais pelas portas estreitas, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, amados, Deus ele ministrou no meu coração esta palavra. E quando Deus ele ministrava essa palavra ao meu coração, Jesus ele começou a ministrar e falou, e Jesus ministrou sobre o meu coração a respeito da escolha, Porque aqui fala que há duas portas, a larga e a estreita, e se compara também aos dois caminhos, ao caminho largo e ao caminho espaçoso. A gente sabe que a porta larga, para a gente se entrar, é com mais facilidade. E nós sabemos que é a facilidade da vida. É como que Deus estivesse apresentando aqui, duas formas de nós sobreviver, duas formas da gente de vivência humana. Então a gente vemos que para viver uma vida agradável aos olhos de Deus, muitas das vezes a gente vive passando por esse caminho apertado. Porque esse caminho simboliza a vida de Cristo, esse caminho simboliza o próprio Cristo, aleluia, quando ele estava ali, pegando o seu evangelho, pegando a sua palavra e dizendo que ele mesmo era o caminho. Quando os discípulos perguntavam, Senhor, qual é o caminho? Jesus ele mesmo disse ali no livro de João, No livro de João 14, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, Ele diz, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai chegar lá ao Pai a não ser por mim, por Jesus Cristo, que é o caminho. Então Jesus ele estava falando aqui a respeito do caminho espaçoso e do caminho estreito, falando da porta larga e da porta estreita. A porta larga a gente sabe que tem facilidades de vida. Quando a gente fala em facilidade, a gente temos o direito de escolha. Por onde é que eu quero andar? Eu vou entrar no caminho estreito, eu sei que o caminho estreito é mais difícil, é com mais dificuldade, é com mais delicadeza, é com mais... a gente temos que ter mais agilidade na vida para poder a gente andar num caminho estreito. O caminho espaçoso não, você anda de qualquer jeito, até mesmo corre. E tá tudo bem. Mas a palavra de Deus diz que a gente temos um termo de escolha. E quando Deus ministrava no meu coração, Deus dizia, filha, há escolhas aos olhos humanos, que parece aos olhos dele ser certo, mas é só caminho de perdição. E nós indo lá para o livro de Provérbios, nós vamos ler aqui um versículo no livro de Provérbios, que Deus ministrou no meu coração. E Deus, ele, falou forte. Aqui em Provérbio 14, no versículo 12, diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, que caminho de morte é esse que muitas das vezes o homem trilha? Quando fala em homem, está falando em geral, em geração de Deus, Que parece muitas das vezes caminho de morte. Muitas das vezes a gente está indo por um caminho, uma estrada larga, que a gente tudo pode. Tudo a gente pode, ninguém pode impedir nada. Muitas das vezes eu digo, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu mando como eu quero, sou eu mesmo, mas não, eu quero te dizer nesta tarde que a tua vida é do Senhor Jesus, a tua vida pertence ao Senhor, você é morada do Espírito Santo de Deus, você é o templo onde Deus habita. Deus ele não habita nas quatro paredes feitas por mão de homem, mas Deus habita no templo que ele mesmo criou. Ele habita na tua vida, no teu coração. E a palavra de Deus está falando aqui de uma porta. E que porta é essa, missionária? Que a porta é Jesus Cristo. E ele quer que você entre por ela, para você ter a salvação garantida. Porque só ele pode te dar a salvação. Porque foi por isso que ele morreu por mim e por você. E a palavra de Deus diz, aleluia, que ele diz que ele mesmo é a porta.
Mas nós temos uma oportunidade missionária de escolha. Tudo bem, nós temos que Jesus deixou isso, né? Mas eu quero te dizer, escolhe a porta apertada, porque essa porta simboliza Jesus Cristo. Você vai entrar por ela e você vai achar pastagem. Você, ali no livro de João mesmo, 10, você pode olhar, né? Que Jesus Cristo, ele diz que essa porta, por onde você vai entrar, você vai achar pastagem. Aleluia, você vai achar vida. Você vai achar salvação. Então, entre por essas portas, está escrito no livro de João 10, 9, né? Vamos estar verificando aqui. E você também pode olhar aí na sua Bíblia. Aqui João 10, o versículo 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e acharás pastagem. Aleluia! Quem entra por Jesus Cristo vai ter solução. Quem faz a sua aliança com ele vai ter, aleluia, o privilégio de, por este mundo andar muitas das vezes nos caminhos apertados, mas ele vai ter o resultado de salvação. E a palavra de Deus diz que muitas das vezes, né, o caminho estreito são os caminhos, é comparado, né, até mesmo aos perigos daqui da vida, porque nós passamos por lutas e situações difíceis, que muitas das vezes as pessoas acham que o homem em si, tendo Jesus, não pode passar, mas eu te digo que passa, porque o próprio Jesus, ele não teve facilidade de vida. O próprio Jesus, ele passou por tantas situações de vida e muitas descrenças que muitas das vezes o homem fez sobre a vida dele, dizendo que ele era ou que não era o Cristo verdadeiro. E tudo isso Jesus passou para que hoje nós temos o testemunho de Cristo, né, sobre as nossas vidas. E essa escolha de vida, irmão, só eu e você pode fazer. Eu não posso fazer por você, não posso fazer pelo pai, nem pela minha mãe, nem pelos meus filhos, nem pelo meu esposo, nem pelos meus amigos, nem pelos meus vizinhos. Se eu pudesse escolher fazer essa escolha de salvação, eu mesmo faria. Mas a palavra de Deus diz que ninguém pode fazer um pelo outro. Eu tenho que fazer por mim mesmo. Você tem que fazer por você mesmo, porque naquele grande dia, a salvação, aleluia, Deus, o próprio Jesus Cristo, ele vai nos chamar, ele vai fazer a separação. E aqui ele está conversando com os discípulos, dialogando com os discípulos através desse caminho, através dessa porta estreita. Nós sabemos que o mundo hoje, ele nos oferece bandejas que muitas das vezes alegra o ego do homem, alegra o nosso eu, alegra a nossa carne. Mas eu te digo, é como a própria palavra de Deus diz no livro de Provérbios, que isso é caminho de perdição para a vida do homem. Muitas das vezes acha que é um caminho perfeito, que é uma forma dele estar agindo, dele estar se deliciando. Mas ele diz que aparentemente aos olhos dele é caminho, né, bom, mas é caminho de morte. E Jesus não quer que nós entramos por esse caminho de morte, porque Jesus Cristo, ele já veio para nos trazer vida e trazer vida abundante para você. A palavra de Deus diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para me dar vida e para te dar vida. E eu quero que tu leia, aleluia, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos ensina, é que nos traz, aleluia, né, o entendimento da palavra de Deus. Só ele mesmo pode nos dar. Aqui no livro de Deuteronômio 30, o versículo 19 diz assim, o versículo 19 diz assim: os céus e a terra toma hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Jesus, ele está falando aqui, né, que nós temos escolha, né, a vida ou a morte, temos escolha, né, também as bênçãos ou a maldição, mas também nós temos escolha, pois, mas ele diz, escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida, porque viverás tu e a tua semente. Ele diz, viverá tu e a tua semente, toda a nossa descendência viverá na presença do Pai. E não é de uma vida, muitas das vezes, que eu estou falando aqui,
de uma vida carnal, não, que a vida carnal todas nós estamos tendo, mas Jesus ele está citando aqui uma vida espiritual, uma vida eterna, uma vida que quando nós passar dessa carne aqui, nós chegará lá na glória para com Deus, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque isso tudo, meus irmãos, faz parte de uma escolha. E quem de nós nunca fizemos uma escolha errada, né? Quando a gente escolhe algo para nossas vidas que é errado, a gente vê os tropeços da vida, a gente diz, eu queria isso, mas isso não deu certo. Então Jesus ele está nos alertando, né? Quem nunca nos fez uma escolha errada, mas ainda há tempo e há esperança, aleluia, de nós poder fazer uma escolha certa. E eu te digo, faça essa escolha certa em Jesus Cristo de Nazaré, porque em Jesus Cristo de Nazaré não há perdição, em Jesus Cristo de Nazaré não há arrependimento para você dizer, me arrependi. Pois eu lhe digo, eu tenho o meu tempo com Jesus Cristo de Nazaré, quando eu fiz uma aliança com Ele, quando eu entendi que Ele me escolheu, que Ele me chamou para levar as boas novas dEle, já está dentro de 19 a 20 anos, e hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que foi a melhor escolha da vida que eu fiz. Eu fiz uma melhor escolha da vida, de todos os meus bens, de tudo que eu já tive na vida, que eu tenho. A melhor escolha que eu fiz de vida foi aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque eu sei que tudo aqui passa, como a própria palavra de Deus diz, passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai passar a vida da vida para a morte, vai passar a carne, vai passar muitas das vezes os nossos planos, vai passar o nosso futuro, vai passar os nossos desejos, vai passar, né, tudo, trabalho, tudo que nós muitas das vezes almejamos aqui na vida, vai passar. Vai passar pobreza, vai passar riqueza, vai passar alegria, vai passar dor. Mas a palavra de Deus diz que as minhas palavras não hão de passar. Então, é a melhor escolha que eu fiz de vida. Foi escolher o meu Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E eu tenho essa convicção de que se Deus tirar o meu fôlego hoje, eu estou diretamente nas mãos dEle. E não me arrependo, e eu sei que você não vai se arrepender. Então nós estamos aqui para aprender com Jesus. Então aprenda com Jesus. As palavras dele é para nós aprender. Aqui ainda no livro, no Evangelho de Mateus 7, o capítulo 24, diz assim, olha. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, Jesus ele compara o homem, né, acentuado nele, com a casa edificada numa rocha. Quem é a rocha? Jesus de Nazaré. Então edifica a tua vida na rocha, que é Jesus. Ele diz que vem os temporal, vem os vendavais. A casa edificada na rocha é edificada em alicerces bem aprofundados. E que alicerce é esse? Jesus. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso sustento. É Jesus Cristo, aleluia, que me sustenta e que te sustenta e que nos dá vida. E Ele diz que é comparado a um homem, aleluia, que edificou a sua casa numa rocha. E que essa casa, aleluia, seja edificada. Quando Jesus está falando em casa, Ele não está falando em quatro paredes, feita por mão de homem. Ele está falando em casas, aleluia, criada, a casa humana, a minha vida, que é edificada nas mãos dele.
edificado sobre Jesus Cristo. E aquele que não tem a sua vida edificada em Jesus Cristo está sendo comparado com o homem que edificou a sua casa numa areia sem alicerce. Você sabe que uma casa, para ser edificada, precisa ser edificado na rocha, com alicerces de concreto, com alicerces com ferragem, com todo o material que for necessário para que aquela casa seja edificada, para no dia que vinha os vendavais, a chuva, ela não tenha rachadura. Assim é Deus comparando as nossas vidas com a casa. Aquele que não é edificado em Cristo, aquele que não tem Ele como o Senhor e Salvador, essa casa um dia cairá, porque essa casa está edificada em areia, em lugares que não tem, né, sustento alguma, em lugares que não tem segurança. A nossa vida com Jesus tem segurança, e Ele está nos comparando aqui, né, falando com aqueles discípulos, né, a respeito dos dois caminhos, e Ele nos deixa plena liberdade para escolher. E Ele estava dizendo: filha, o homem tem uma escolha aqui na terra, o homem tem uma escolha do bem ou do mal. Mas como está escrito no livro, né, de Deuteronômio, que eu falei ali sobre as coisas, e ele disse: mas escolha a vida, porque na vida nós vamos ter pastagem, nós vamos ter saída em Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo quer que eu e você, né, tome posição de ter Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Oh, missionário, por que tu tanto se preocupa em falar de Jesus? Eu não me preocupo, não estou me preocupando em falar de Jesus, eu me preocupo pela tua vida, porque a tua vida é valiosa aos olhos do Pai. Assim como Jesus me amou, Ele te ama. Assim como Jesus se preocupa comigo, Ele preocupa por ti também. Assim como Jesus Cristo tem a salvação garantida lá no céu, para mim tem para você também. Só precisa você fazer a sua escolha. Jesus, Ele amou todos de uma só forma, como a palavra de Deus diz que Ele veio para todos, mas nem todos recebeu, e aqueles que não recebeu, destituído está da glória de Deus. E a palavra de Deus diz que quando o homem pecou ali, Jesus Cristo fez tudo para ligar o homem a Ele, e Ele quer ter essa ligação comigo e com você. Ele quer que eu e você aprenda dele. E a palavra de Deus, aleluia, nós temos aqui no livro de João 3,18, aleluia. Vamos estar lendo aqui mais um versículo da palavra de Deus. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigente, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é o respaldo da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos termos de escolha. E que nós não venha fazer as nossas escolhas erradas, porque aqui na vida, quando a gente compra alguma coisa que a gente, né, acha que é aquilo mesmo, que a gente escolhe alguma coisa, tem tantas coisas da vida que a gente escolhe, e depois tem pessoas aí que se dão mal com as escolhas, tem pessoas que perecem pelas suas próprias escolhas. Aí a gente vê que Jesus Cristo, Ele deixou um livre-arbítrio para nós escolher, mas sabe escolher o melhor para a tua vida. Sabe escolher o melhor para você. E essa escolha, eu te digo, tu nunca vai se arrepender. Porque às vezes você diz: eu já tenho Jesus. Claro que você já tem Jesus, porque você foi feito pelas mãos de Deus. Você é criatura de Deus. Mas a gente temos Jesus como protetor, como Senhor, como Salvador, como livramento, como nosso guia. Mas a palavra de Deus diz que é preciso eu ter como Senhor e Salvador da minha vida. Está escrito na palavra, não é a palavra da missionária, é escrito pela palavra de Deus. Eu já citei hoje pela manhã. Está escrito no livro de Romanos, lê lá na tua Bíblia. Pode pegar a Bíblia que você tiver em casa, a palavra de Deus é uma só. Mas a verdade tem que ser liberada sobre os vossos corações. Está escrito no livro de Romanos 10, a partir do capítulo 8, comece a ler aí, você veja. Mas que diz a palavra, está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar
em teu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. É preciso, irmão, ter escolha, ter confissão. É preciso. As pessoas dizem que não precisa. Ah, porque eu já sou de Deus. Você é de Deus. Você tem posse a isso aqui, ó. Se você quiser ter acesso. Mas é se você quiser, ninguém vai te forçar. Porque a palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência. É por querer, é por escolha. E ele disse, ele ministrou muito ao meu coração, Jesus. Ele disse, filha, fale a respeito das escolhas da vida. A gente escolhemos tanta coisa neste mundo que muitas das vezes não leva nós a lugar algum. E temos muitas das vezes um empecilho muito grande de poder ter essa comunhão, ter essa confissão com o dono da vida. Porque eu querendo ou não, eu sou dele. Porque eu sou criatura das mãos dele. Mas quando a gente, como eu citei, irmãos, na semana passada, a gente faz uma escolha com Jesus, você passa a ser filho de Deus. E o filho de Deus, ele tem herança, aleluia! O filho de Deus é registrado, aleluia! Pelo próprio dedo de Deus lá no céu. O filho de Deus tem herança. Imagina aí você ter um filho aqui na terra, você criou seu filho, você não registrou ele, você parte desse mundo e sua herança fica aí para o outro, porque ele não tem o direito, que ele não é registrado no papel. Imagina aí como é difícil. Assim também nós somos criatura de Deus, mas para nós ter a herança da salvação por Jesus Cristo, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai subir ao céu a não ser pelo caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Então a herança que nós vamos receber de Deus vai ser naquele grande dia. Porque o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz que quando eu e você decide a fazer uma aliança com Jesus, nós temos o nome escrito no livro da vida. Então deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus entrar, abre a porta do teu coração e deixa Deus escrever, aleluia, o teu nome no livro da vida. Porque de lá ninguém tira e ninguém apaga. Mas vai estar lá escrito e Deus vai refazer a tua história. Mas é preciso de escolha missionária. É preciso eu e você deixar o caminho espaçoso. É preciso eu e você deixar o caminho do pecado, deixar as escolhas que muitas das vezes satisfaz o nosso ego, mas é abominável aos olhos de Deus. São tantas escolhas hoje que nós fazemos que às vezes desagradam os olhos de Deus, porque o caminho da perdição é largo. As bandejas da vida, meus irmãos, são bonitas. Não vem bandeja minguada, vem bandejas bonitas para alegrar o olho humano, para satisfazer o ego, para encher o coração. Mas a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que há caminho aos olhos do homem que parece ser perfeito, mas é caminho de morte. Então não entre por esse caminho de morte, porque Jesus Cristo ele veio para te trazer a vida e a salvação. Olha para Cristo, olha para o caminho que é Jesus Cristo e entra por ele. Ele tem salvação, aleluia, eterna para te dar. E essa é a minha preocupação de falar do Evangelho do Pai. Assim como Jesus Cristo deixou para você também o ide de Cristo. No livro de Mateus 11, o capítulo 8, se não me engano, diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave, aleluia, e o meu fardo é suave, e o meu jugo é leve. Está aqui, irmãos, 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não tem fardo pesado para mim nem para você, mas está escrito. Então leia aí na palavra de Deus, leia e medite, né? E vamos fazer as nossas escolhas certas. Ele diz que é por escolha que a gente vai entrar lá no céu. É por escolha que a gente vai ter parte da salvação. Aqui a gente entra de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar.
Ele diz que o caminho espaçoso é o caminho mundano, que você faz, acontece o que nós bem imaginamos. Mas o caminho que leva a Deus é o caminho estreito, que esse caminho simboliza Jesus Cristo de Nazaré. E para se passar por ele, irmão, a gente tem que abandonar muitas coisas da nossa vida. Deixar o nosso eu, o nosso ego, o nosso desejo. A carne pede muitas coisas que Deus abomina. E nós temos que deixar para poder ter esse caminho de salvação. O desejo da carne, eu quero te dizer, é muito forte. Mas com a oração e com o jejum a gente mortifica o desejo da carne, porque maior é Cristo que conduz as nossas vidas. Maior é Cristo que conduz a tua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória seja dado. Muitas das vezes onde a gente acha facilidade, irmão, na facilidade ninguém vai conseguir nada com facilidade. A facilidade é o caminho da perdição, muitas das vezes. Mas muitas das vezes onde é um caminho difícil, de luta, de batalha, de dificuldade, aí sim nós encontramos a salvação. Porque para ter essa salvação em Cristo Jesus é preciso nós renunciar à nossa carne. Você sabe que Jesus Cristo, ele abomina o pecado. E muitas das vezes nós estamos sendo levados por ele. E Jesus Cristo quer te tirar disso. Jesus veio para te trazer vida abundante. Não tem coisa melhor e maior do que servir a Deus. E nós podemos ver que Jesus Cristo, né? Ele é o único que pode garantir a mim e a você a salvação. E que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo a minha e a tua vida, né? E nós sabemos que aqui ainda no livro de Romanos, o livro de Romanos aqui, eu vou estar lendo só esse versículo para vocês, esse versículo 5, o capítulo 19 diz assim: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia! Pela desobediência de um homem, muitos se fez pecador. Mas pela obediência de um, que foi Jesus Cristo, muitos, né, vão ser santificados por ele. Então que Jesus Cristo abençoe nesse dia, né? E vamos aceitar a andar com Jesus Cristo para que, né, naquele grande dia nós tenhamos garantia da nossa salvação, né? Entre pela porta estreita. Lá no livro de Apocalipse, Jesus dele diz assim: eu sou a porta que bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então deixa a porta do teu coração aberta para Jesus entrar. Porque foi o que Jesus ministrou, meu irmão, nesse período que eu estava ali, Deus ministrando. Deus disse: vai, Sila, e ministra a minha palavra. E ele dizia: filha, ministra a minha palavra, porque aonde tu não vai, eu posso ir através da minha palavra. E aonde você não pode entrar, filha, eu vou entrar. Oh, glória, aleluia, seja dado o nome santo do Senhor. Então deixa Jesus entrar nesta tarde no teu coração e ele fazer morada e habitação na tua vida. Porque a casa é do Senhor, a casa não se manda nela mesmo, mas a casa é de Cristo, porque a tua vida pertence a ele. Deus te abençoe. Deus te faça resplandecer a tua vida na luz do Espírito Santo de Deus. Deus te conduza por caminhos, aleluia, reto. Deus te conduza por caminhos, aleluia, por portas muitas das vezes estreitas, mas seja porta de saída, aleluia, porta de salvação, portas de milagre, portas de vida, portas de cura, portas de salvação, portas de libertação sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus, aleluia, conduza você por essas portas que tem pastagem, que tem saída. Oh, glória, ai, glórias. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente, a tua vida, a tua casa. E o desejo do teu coração esteja no coração de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Ficamos aqui. E se Deus nos abençoar, de hoje a 8 teremos uma palavra de Deus para nós. Aleluia! E glória seja dado o teu nome, Jesus.